Alô, galera, bom dia. Sexta-feira, depois de uma semana corrida. Sei que vocês trabalharam bastante aí também. E eu vim aqui no Estreito visitar um colega para bater um papo sobre construção civil enfim, um trabalho aí que pode pintar. E eu decidi fazer esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre o marketing digital voltado aí para essa área de construção civil. A gente sabe que essa parte de construção civil no Brasil está bem, no momento está desaquecida, vamos dizer, né? Está voltando a aquecer, eu diria. Então, até conversando com muitos colegas empreendedores aí, a gente vê que a construção civil aos poucos vai aquecendo novamente. Então, o bate-papo de hoje é para quem tem imóvel, quem está comprando imóvel, ou para quem quer vender imóvel. Eu vou falar sobre 3 pontos focados aí nesse ramo da construção civil. O primeiro ponto é a questão do comportamento do consumidor, o segundo ponto é o planejamento e o terceiro ponto é o conteúdo. Tá certo? Então, um bate-papo bem rapidinho agora, nessa sexta-feira de manhã, para a gente entender esses 3 pontos. Então, o comportamento do consumidor, planejamento e o terceiro ponto, que é o conteúdo. Recentemente, só contar uma historinha breve, recentemente eu procurei apartamento e fui cliente aí desse ramo da construção civil. E aí o que acontece? Eu como consumidor, começando com o nosso primeiro ponto então de hoje, comportamento do consumidor, eu como consumidor procurei vários apartamentos, fiz várias visitas, conversei com muitos corretores e o que eu tenho para dizer é o seguinte: poucos profissionais perguntaram o que eu estava procurando. A grande maioria o que fazia? Mostrava o que tinha de oferta, né? Eu tenho esse apartamento, Bruno, eu tenho essa casa, enfim. Eu diria menos de 3 pessoas, 3 profissionais, corretores me perguntaram o que eu estava procurando, eu e minha noiva na época, né? Então, o que aconteceu, gente? A primeira dica aí é ouvir o consumidor, né? Então, eu me lembro certamente, dois corretores me perguntaram o que eu queria, o que a gente queria, eu e minha esposa, né? Então, na época a gente procurava apartamento numa região, tal, e é um detalhe simples, mas será que vocês perguntam para o cliente de vocês, ou para o potencial cliente, aquele que ainda não é cliente, o que eles querem, o que eles estão procurando? Ou mesmo para quem já compra de vocês, né? Então, troca essa ideia, conversa com o teu público e vai ser bem mais fácil entender o que ele está procurando, que tipo de problema você vai ajudar a solucionar. Então, esse é o primeiro ponto de hoje, o comportamento do consumidor. Entende bem o teu público antes de sair na rua vendendo uma solução, porque às vezes o que acontece, gente, a gente vai montando, vai desenvolvendo uma baita de uma solução, um projeto, um produto, um serviço, e acaba esquecendo de quê? De analisar o mercado, de conversar com quem compraria esse produto e esse serviço. Então é primordial entender o perfil do teu público, o perfil do consumidor. Quero agradecer aí quem está assistindo. É bem importante quem quiser mandar pergunta, tá? Então, na construção civil, eu passei por isso, de não ser ouvido enquanto cliente. Então é bem importante vocês pensarem nisso, não só para construção civil, isso vale para outras áreas também. Hoje o bate-papo está mais focado em construção civil. Mas então, ouçam o seu cliente, converse com ele, façam pesquisas para entender bem o perfil dele. Tá? Então o segundo ponto é o quê? É planejamento. Esse planejamento que eu vou falar agora de forma resumida é voltado para o digital. Mas é bem relevante você ter um planejamento de marketing da sua empresa, tá? Planejamento de marketing no digital, como é que fica? Nele, a gente coloca ali os objetivos que a gente quer com o digital. Ali a gente coloca também o público que a gente quer atingir, as personas, né, que são públicos aí mais detalhados, são nada mais do que perfis baseados em informações reais. Então, perfis fictícios baseados em informações reais. Depois a gente pode colocar nesse plano digital o quê? Pode inserir também
as informações de mercado, em que mercado eu vou estar inserido, fazer uma breve pesquisa de mercado, botando meus concorrentes diretos e indiretos. Na sequência aí, um plano de conteúdo. Conteúdo vai ser o terceiro ponto de hoje. Então, destrinchar bem que tipo de palavra-chave o seu público procura, fazer esse estudo de palavras-chave, porque no conteúdo é interessante você ter esse tipo de palavra para até estar bem ranqueado em mecanismo de busca, para estar próximo do teu público. Então, pensar com a cabeça dele na hora dele fazer uma busca em um mecanismo como o Google, Yahoo, Bing, enfim. Então, essa parte de conteúdo no planejamento é bem relevante, bem significante. O terceiro ponto, eu diria para ter um plano de ação, pode ser uma tabelinha, você coloca ali as ações que vão ser realizadas, o responsável aí na sua empresa e a data que vai ser realizada essa ação. O quarto ponto, um dos mais importantes aí, é a questão de metas, né? Não adianta a gente querer fazer 1000 ações e não ter metas. Então, bota uma meta que possa ser atingida, não adianta botar crescer 50%, 100% o número de vendas. Às vezes pode até acontecer, mas fica muito longe da realidade. Então, foca no que é possível alcançar, mas puxa para cima, vai com tudo. Tá? E o último ponto é análise. Dentro desse seu planejamento digital, tem que ter a parte de análise, que a gente não precisa mais esperar um mês inteiro para analisar, gente. Se uma estratégia não está dando certo, tenta ali uma semana, 2, analisa diariamente os teus resultados. Tá? Então a gente está falando hoje de marketing digital para a construção civil, eu já falei de comportamento do consumidor, um pouquinho de planejamento, como que seria um plano digital, e o terceiro ponto é o quê? A parte de conteúdo. Como que fica esse conteúdo na internet, conteúdo digital? O que é relevante para o teu público, que tipo de conteúdo você tem que escrever, tem que desenvolver ou produzir. Então, gente, o conteúdo está baseado nas personas, no público que você tá se dirigindo. Então, o público aí da sua empresa, qual é? Você, na hora de analisar o público, ali no planejamento tem etapa de personas, e é bem importante essa etapa para você saber com quem você vai falar. Então, eu hoje estou conversando com pessoas que possam ter interesse em se profissionalizar, em ter uma comunicação mais assertiva no campo do marketing digital para a construção civil. Mas como eu comentei antes, isso que eu estou falando de comportamento do consumidor, planejamento, conteúdo, também serve para outras empresas. Então, o conteúdo como é que fica aí na sua empresa que está de olho na construção civil, que quer vender um imóvel, ou trabalha com, né, nesse campo, né? Seja uma imobiliária, uma construtora. Gente, é entender bem o perfil do consumidor. Então, a gente tem diversos canais para produzir conteúdo. O primeiro deles, eu diria, para você ter uma comunicação que vá prover resultados, é o quê? O primeiro de tudo ter um site, gente. Um site que seja simples de navegar e que tenha conteúdo relevante para esse público que você quer atingir. Então, por vários motivos. Um deles é para você estar bem ranqueado em mecanismo de busca. O site é um dos primeiros pontos que vai ser achado para o seu cliente sim, encontrar você no mecanismo de busca. O site é bem relevante nisso. Por isso que a gente sempre bate nesse ponto, no site. Tendo um site bem estruturado, fácil de navegar e com conteúdo relevante, fica mais fácil de você se relacionar com o seu público. O segundo ponto, áreas de conversão no seu site ou nas suas mídias. Tem muita gente que trabalha com o que a gente chama aí de métrica de vaidade, né? Eu tenho 1000 curtidas, tenho tantas visualizações, mas quantas pessoas a gente está convertendo? Quem que está lendo o material? Quem que está assistindo os vídeos? Então você tem que entender bem o público que você está querendo atingir. Então, a etapa de conversão nada mais é do que você tomar informações do seu público ao oferecer um conteúdo mais profundo, mais relevante. Então, é comum hoje no mercado se oferecer e-books, templates, vídeos exclusivos, planilhas. Esse é um caminho. Mas um outro caminho seria oferecer uma demonstração do seu produto,
fazer algum teste do seu produto, marcar uma visitação, agendar uma consultoria, agendar um bate-papo via Skype, via Hangout, via o próprio WhatsApp tá aí. Então esse seria um outro caminho. Para quê, gente? Para perguntar o quê? O nome, e-mail, telefone, o que você quiser aí numa etapa de conversão. Geralmente a gente usa o quê? Páginas de captura, chamadas landing pages. E aí, a partir desse momento que você tem informações do seu público, fica mais fácil de se relacionar com ele. Ele deixa de ser só uma pessoa que curtiu a sua página, que visitou o seu site, e agora ele tem nome, tem e-mail. E aí você pode perguntar telefone. Essas páginas de captura são editáveis. Então, é claro que é bem importante ter em mente o quê? Quanto mais objetivo, melhor. Não adianta fazer um formulário grandão para oferecer um material para esse meu cliente, e aí ele nem sempre vai querer responder tudo, né? Então eu diria aí para ir pelo básico, pedir o nome dele, o e-mail, no mínimo, é um bom caminho. E depois começar uma relação por e-mail ou mesmo por telefone. E cuidar, né, gente? Não adianta só entrar em contato com a pessoa só porque ela baixou um material. Não, com quem eu vou me relacionar? Analisa bem quem está convertendo nos seus materiais, quem está interagindo com vocês. Então, vale a pena entrar em contato com quem? Com quem converteu mais vezes, com quem está mais aquecido aí no processo de compra da sua empresa. Então, no caso da construção civil, pensa naquela pessoa que quer saber quantos metros quadrados tem um apartamento, ou em que bairro fica o imóvel, se tem churrasqueira, enfim, aquela pessoa que está mais aquecida, né? Que tem mais perguntas, que baixou mais materiais. Então, esse é o terceiro ponto. Então, eu falei sobre comportamento do consumidor, falei sobre planejamento digital e esse é o terceiro ponto, conteúdo. Quem tiver dúvidas sobre esses assuntos relacionados aí ao mundo digital, eu fico à disposição. Hoje a gente tem uma plataforma onde a gente está criando também páginas de captura e sites rápidos, além das nossas soluções aí na Imagina Digital, voltadas para esse mundo do marketing digital. Então, se alguém tiver alguma pergunta, sempre pode me mandar, tem as minhas redes aí. Então, pensa nessa questão. Hoje eu falei, então, para marketing, para o público voltado para a construção civil. Então, marketing digital para a construção civil. Muito do que eu falei, gente, do comportamento do consumidor, do planejamento e da questão de conteúdo, se repete em outras empresas. Então, se você aí atua em outra área e quer fazer um teste, se relacionar com o seu cliente de uma forma mais assertiva, essas aí são 3 dicas bem relevantes, bem significantes aí para a sua área. Então, só para fechar, né, o nosso bate-papo de hoje, bom dia aí, bom dia Renan, tá dando um bom dia aí, grande mestre da comunicação, a quem mais está assistindo, o Lúcio, Jean, Marcelo, Guilherme, grande abraço aí para vocês, pessoal. Então, para fechar esse bate-papo hoje, dessa sexta-feira aí maravilhosa, eu sempre falo o seguinte, gente, não adianta a gente querer sair produzindo conteúdo e não pensar nesses passos anteriores que eu falei ali, né? Que é entender o público que a gente quer atingir, fazer um planejamento para ter uma estratégia bem definida. Não, é muito comum a gente querer atuar no operacional direto, né? Sem ter uma estratégia. Então, por isso, no segundo ponto que eu falei hoje, do planejamento digital. E esse terceiro ponto, sim, depois analisar que persona, que público que eu quero atingir, né? O perfil desse público, em que momento o público, essa pessoa ideal que eu quero atingir, ele está no processo de compra, que é algo que eu não me aprofundei hoje, que eu posso falar em outro momento, mas resumidamente é o quê? É entender se a pessoa está só começando a pesquisar sobre o assunto, que seria o topo da jornada, se ele está no meio da jornada, no meio do funil de vendas que a gente chama, que é o que? A pessoa que já começou a pesquisar há algum tempo e quer se aprofundar, ou se ele está na base do funil, se ele está mais aquecido no processo de compra. Essa pessoa, sim, eu tenho que dar mais atenção. Eu espero ter contribuído de alguma forma aí para quem quer se aprofundar, quer melhorar seus resultados com marketing digital. Hoje o bate-papo foi voltado para a construção civil. Ao longo dos próximos dias a gente vai mudando de áreas
Para quê? Para trazer resultados e alguns insights aí para vocês que estão assistindo. Tá certo? Obrigado para quem esteve comigo agora nessa sexta-feira de manhã e eu fico à disposição. Um abraço.